E hoje vamos falar sobre a manifestação do Espírito Santo no Antigo Testamento. Começamos a aula com a passagem de Gênesis, logo no início dos tempos, Gênesis capítulo 1. Vamos lá, Gênesis 1, versículo 1 a 3. No princípio criou Deus os céus e a terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Disse Deus, haja luz, e houve luz. Então vemos a primeira aparição da palavra Espírito de Deus, Espírito Santo, né? Essa essência, essa face da Trindade. E é interessante que está desde o início dos tempos, no momento da criação do universo físico, como nós acabamos de ler. E é interessante porque ele estava pairando sobre a face das águas. E eis a pergunta: que águas são essas, se até então as águas não foram criadas como nós enxergamos? Bispo G. As pessoas às vezes querem uma explicação científica, ela não pode ser científica, né? Porque nem daria para a gente dar uma explicação. Mas o termo usado lá, tanto no hebraico, é águas mesmo, né? A água é o solúvel, não tem nem dúvida. Inclusive na Septuaginta, que é a tradução grega, é hidros, de onde vem, né? A palavra água mesmo. Mas o que a gente pode até entender, né? Porque a molécula mais elementar é a de hidrogênio. H2O é um composto também muito simples. Então, eu acho que no momento que houve a criação, eu acho que nesse processo, já na criação, Deus deve ter criado de certa forma, do elemento mais básico que existia e todas as coisas que existem, né? Eu interpreto dessa forma. É difícil a gente procurar uma explicação científica, porque depois a gente vai perceber que as águas, mesmo líquido, que nós vamos ver dos mares, foram criadas depois, né? Muito bem. É interessante porque as pessoas tentam fazer uma associação da criação do universo com a criação aos moldes da física, né? Surgimento pela evolução e principalmente pelo Big Bang, que é a teoria até então mais aceita pelas ciências. E realmente é isso, quando teve a explosão do Big Bang, a ciência afirma que ficou que nem um sopão, né, de hidrogênio. Não é? E depois essas fusões nucleares e fissões vão gerando outros átomos e... Difícil, né? Difícil tentar casar uma coisa com outra, até porque aulas anteriores o Bispo G falou isso, né? A ótica de alguém de 6 mil anos atrás, 5 mil anos atrás estava escrevendo, então é muito complicado, né, fazer essa junção. Não tinha nem noção do átomo. Ela não era nem pertinente àquela época. A gente sabe que mais para frente é que vai começar, né, a ter essa visão de átomo, né, Pitágoras, e daí ele para frente. Então, mas não adianta tentar fazer uma associação. Mas, de qualquer forma, tem aí algo ligado às águas. Quer dizer, Deus criou todas as coisas. E aqui diz, a terra, porém, estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. O Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Então, ali essas águas já faziam parte da criação. Então já era o processo inicial, vamos dizer assim, a semente inicial de toda a criação. E é interessante que depois da criação do universo físico, tem o momento da criação do homem, o homem no Éden, dominando sobre todas as coisas, e ali havia uma relação plena com o Espírito Santo de Deus. Só que o pecado quebrou isso, não é? Então, quando o homem peca, ele é tirado do Jardim do Éden, que é uma espécie, se poderíamos dizer assim, né, Bispo G? De um lugar imortal, uma mistura do físico com o espiritual, porque é uma condição diferente. Até a relação de Adão e Eva com Deus era diferente daquilo que passou a ser depois do pecado. Sem dúvida. Não é? O homem se tornou muito mais limitado depois do pecado, além de... o homem, eu sempre falo isso, que nós nascemos e nós morremos aos poucos, que é a verdade. A ciência explica isso, né? É verdade. Ainda que você tente clonar alguém, você vai clonar alguém já velho, porque as cadeias do DNA elas vão envelhecendo também. Então é muito interessante a complexidade da criação do homem, né? A ciência precisa respeitar isso, não é algo tão simples assim. É verdade, tanto que nós vemos, né, que o primeiro clone que houve, ele já manifestava alguns problemas que, mesmo sendo jovem, entre aspas, né, já a Dolly, ela já manifestava problemas de velhos. Então, problemas nas juntas. Por quê? Porque a célula que ela foi clonada, ela já tinha uma idade já avançada, né? Então, é um processo de envelhecimento, algo que Deus criou, não, né? Deus não criou isso, mas Deus permitiu que houvesse, infelizmente o homem fez a opção por isso.
O homem tenta brincar de ser imortal, mas tem que ralar muito. É verdade. Agora, o que acontece é que depois desse momento do pecado, vem Caim e Abel, que a gente sabe, o primeiro assassinato. E aí nós vemos a junção, que já estudamos na fase de Noé, em que os filhos de Deus e os filhos do homem assim, se juntaram como se fosse a descendência de Caim com a de Sete, e a gente sabe que houve um grande caos na terra, a ponto de necessitar que Deus interfira e extermine toda essa geração, e apenas Noé é encontrado justo. Então já não há mais, ainda que o Espírito Santo tentasse transformar o homem, já não tinha mais essa condição, porque o pecado realmente afasta o homem do Espírito Santo de Deus, e no Antigo Testamento, pela falta da graça, isso é muito mais intenso. Vamos ler Gênesis 6. Vamos lá, Gênesis 6, versículos 2, 3, 5, 6 e 8. Vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhe agradaram. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Porém Noé achou graça diante do Senhor. E Noé achou graça. Então Noé já era uma pessoa diferenciada pelo seu relacionamento com Deus no momento de uma geração decadente, uma geração prostituída, uma verdadeira calamidade aqui na terra. E é interessante essa palavra graça, uma palavra muito usada no Novo Testamento e que aparece aqui de repente no Antigo Testamento. E num momento em que a gente vê que não tinha jeito para o ser humano. Então, a conclusão, né, o termo até se arrependeu, não é o arrependimento que a gente, às vezes, imagina que Deus se arrependeu. O tipo de arrependimento que Deus tem aqui é de se entristecer daquilo que ele havia criado e o rumo que tomou. Obviamente, Deus sabe todas as coisas, mas como Deus dá a opção para o homem fez a escolha, a opção errada. E aí, então, que não seria destruído, por quê? Porque achou a graça, o favor. Então, diante de uma geração corrupta que não tinha mais jeito, teve um ali que encontrou graça. Então, não era por mérito, obviamente ele era um homem justo, como a Bíblia diz, voltado para as coisas de Deus, e aí ele encontrou graça. Então, a graça do Senhor já alcançando aí desde o Gênesis e o Antigo Testamento, né? Então, vimos aí através do exemplo de Noé e esse momento da humanidade, aquilo que é a graça já se manifestando do Espírito Santo, e também como o pecado, como essa falta da referência do perdão e da limpeza, da purificação dos pecados, fazia com que o Espírito Santo não conseguisse manifestar em sua plenitude no homem. Exigia um nível de consagração muito intenso para que o Espírito Santo se manifestasse. Vamos definir então esse conceito. Vamos colocar aí o pingo no i. No Antigo Testamento, o Espírito Santo não se movia plenamente nas pessoas. Seu relacionamento com o ser humano era limitado por causa do pecado do homem. Em poucas pessoas realmente habitava. Geralmente só atuava sobre uma vida para alcançar um objetivo e depois partia, pois não suportava conviver com a corrupção humana. Então, a simples diferença entre a manifestação do Espírito Santo no Antigo Testamento e no Novo Testamento é a questão da plenitude. Então, nós vemos apenas até Adão, antes dele pecar, que havia essa plenitude e ela se perdeu. E aí nós vemos só no Novo Testamento, a partir da ressurreição de Cristo, a partir da vitória sobre a morte, a autoridade do sopro que ele dá ao homem, o envio de Cristo ao homem, à igreja apostólica, aos seus apóstolos. Então, assim, a manifestação na plenitude, o homem tendo a condição de ter essa manifestação, ter dentro de si o Espírito Santo. E ao longo dessa aula nós vamos dar vários exemplos de como o Espírito Santo capacitou alguns homens no Antigo Testamento para exercerem os seus ministérios. Tem muitos, a gente vai falar de todos, muitos, né, foram inspirados, usados por Deus, senão não estariam com seus nomes no Antigo Testamento. Né? Mas nós vamos elencar alguns de formas diferentes em que o Espírito Santo se manifestou. Começando, por exemplo, com José do Egito.
Porque José do Egito ele teve a concessão por parte do Espírito Santo de dons de revelação, interpretação dos sonhos, que foi o caso dos sonhos do faraó e também dos seus próprios sonhos, porque ele já tinha entendimento do que aconteceria com ele, e aliás, até Jacó já tinha entendimento do que ia acontecer, e também o dom de administrar, o dom de ter uma excelência em gestão. Vamos ler a passagem que fala sobre isso. Vamos lá, Gênesis 41, versículos 38 e 39. Disse Faraó aos seus oficiais: acharíamos porventura homem como este, em quem há o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: visto que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. Muito bem. Então olha só que chocante. O próprio Faraó reconhecendo que José tinha o Espírito Santo, tinha o Espírito de Deus, pela excelência das suas palavras, pelo dom de administrar. E é claro que José, ele permitiu que o Espírito Santo se manifestasse. Nós vemos José um homem que realmente aproveitou a oportunidade e para mostrar ao faraó a excelência dos dons e do poder de Deus. E aqui vimos a sabedoria, a administração e o próprio faraó falando para ele, né? Não tem ninguém mais ajuizado, não tem ninguém assim que tem tanto entendimento profundo como você, José do Egito. E que você possa ser, em nome de Jesus, uma pessoa assim, com muito juízo, com muita sabedoria e até o dom, porque é interessante que várias manifestações no Antigo Testamento vão apontar para os dons que serão delegados no Novo Testamento. Inclusive esse, Dani, que você está falando, né, ajuizado, no hebraico é o termo discernimento. E um dos dons do Espírito Santo é o de discernimento de espírito. Então, não é somente um juízo, uma pessoa que é educada, polida, que não apronta, mas é ajuizado em termos de ter discernimento de valores mais profundos. Então, esse já é um dom do Espírito Santo. Mais um exemplo é Bezaleel. Que nome bonito. Bezaleel. Como é que é o apelido desse ser humano? Sei lá. Agora... Então, Bezaleel, ele é um personagem interessante, não é muito conhecido, até porque também o nome não é fácil de ser memorizado, mas ele foi um homem que tinha o dom de cuidar da obra de Deus, né? De superintender, de ser realmente um mestre de obras no momento da concepção das peças do tabernáculo. Momento do êxodo, momento que Deus tinha dado a Moisés as leis, também tinha dado aí a orientação para a fabricação de cada uma das peças do culto, e Deus capacitou esse homem, Bezaleel, como também um grande escultor. Vamos entender isso lendo essa passagem de Êxodo. Vamos lá, Êxodo 35, versículos 30 a 33. Disse Moisés aos filhos de Israel: eis que o Senhor chamou pelo nome a Bezaleel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o Espírito de Deus o encheu de habilidade, inteligência e conhecimento em todo o artifício, e para elaborar desenhos e trabalhar em ouro, em prata, em bronze, e para lapidação de pedras de engaste, e para entalho de madeira, e para toda sorte de lavores. Interessante. Pergunta: quem deu aula para Bezaleel? Quem ensinou ele? Que faculdade que ele fez? Qual foi o curso de arte? Não teve. Então a gente vê como o Espírito Santo ele também capacita o homem de forma sobrenatural para a manifestação de dons que talvez uma pessoa com diploma ou estudando ela teria. E é impressionante, já isso é observado no Antigo Testamento na figura desse homem. E o nome tem tudo a ver, né? Porque quer dizer a sombra de Deus. Uma pessoa que fica à sombra de Deus. Então, Bezaleel quer dizer a sombra de Deus. Então, alguém que está ali embaixo da cobertura. Cara inspirado, do mover, né? Impressionante. E, aliás, é impressionante a riqueza de detalhes do culto. Então, quando você lê aí Êxodo, Levíticos, né, como era algo muito cuidadoso e exigia realmente pessoas peritas. O termo é esse, né, ser perito, ser capaz para ornamentar o tabernáculo, fazer cada uma destas peças. Então, isso realmente é a manifestação dos dons de Deus.
Mas o exemplo é Moisés. Moisés aí da mesma época, né? Moisés que foi o grande líder, o libertador. Ele tinha uma condição humana que se você olhasse para ele, você fala assim, Moisés jamais vai ser líder. O cara fala mal, né? Não tem, né? Tem até dificuldade para falar, super tímido. Um cara que não era manso até então, se tornou uma pessoa mansa, uma pessoa dura, pessoa difícil de trato, né? Péssimo de relacionamento. Como é que um cara desse vai ser líder? E o engraçado nisso, né, a delegação espiritual, porque Bezaleel, que é realmente, junto com Moisés caminhou, ele era sobrinho de Ur. E Ur praticamente era o braço direito, depois de Arão. Arão era da família, mas Ur era o braço direito de Moisés. Então era um cara mais assim, para o lado administrativo, da prática. E esse aqui, um sobrinho dele, é alguém que é um artífice, alguém especializado, né? Então se a gente vê a sucessão também, ela se manifesta nos dons do Espírito. E através da delegação também vinda por Moisés, que estava cheio do Espírito de Deus. Para quem não se lembra de Ur foi muito importante naquele momento da primeira batalha, que os amalequitas vieram por trás do povo, e ele, junto com Arão, seguraram as mãos, né, sustentaram os braços de Moisés, enquanto Josué estava lá embaixo na batalha, outro também cheio do Espírito Santo. Vamos ler o que fala sobre Moisés e falar sobre delegação também, porque Moisés tinha o Espírito Santo. Chegou uma hora que estava tão difícil de ele cuidar de tanta gente que esse Espírito Santo foi delegado, não é? Vamos ler Números capítulo 11. Vamos lá. Números 11, versículos 16 e 17. Disse o Senhor a Moisés: ajunta-me 70 homens dos anciãos de Israel, que sabes serão anciãos e superintendentes do povo, e os trarás perante a tenda da congregação, para que assistam ali contigo. Então descerei e ali farei contigo. Tirarei do espírito que está sobre ti e o porei sobre eles, e contigo levarão a carga do povo, para que não as leve tu somente. Então nós vemos a delegação do Espírito sobre esses homens, né? 70 homens escolhidos dos anciãos, tinham muitos anciãos, e eles receberam esse Espírito para poder liderar e também para ter discernimento para julgar o povo. Então olha essa manifestação daquilo que é a unção delegada também já no Antigo Testamento. Então o Espírito Santo falou, já escolhe, porque eu vou pegar essa tua unção e eu vou distribuir a eles. Então algo que faz parte, que vai apontar para a visão apostólica. A autoridade apostólica que tem para orar, distribuir, delegar dons, né, e enviar para que o homem possa ter essa essência do Espírito Santo e assim cumprir o seu próprio chamado, né, aquilo que é a sua eleição, o seu comissionamento diante de Deus. E mais um exemplo, falando de sucessão, é o próprio Josué. Porque Josué, além de ser um grande líder, era um homem cheio de sabedoria e um conquistador, um espírito de combate, né? Um homem que você vê já no começo, na entrada do deserto em direção à Terra Prometida, já estava combatendo, lutando, já tinha essa disposição, essa manifestação do Espírito Santo em seu interior. Vamos ler. Vamos lá, Números 27, versículo 18. Disse o Senhor a Moisés: toma Josué, filho de Num, homem em que há o Espírito, e impõe-lhe as mãos. E mais, Deuteronômio 34, versículo 9. Josué, filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés impôs sobre ele as mãos. Assim os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Então, impressionante, né? O povo passou a reconhecer a sabedoria de Josué em virtude do envio de Moisés. Olha como o envio é importante para a manifestação do Espírito Santo. Então Deus não falou, ó, pronto, Moisés, você pode ser recolhido porque eu já estou em Josué. Não. Diante do povo, Moisés vai lá e delegue, né? Impõe as mãos sobre ele e fala, você agora tem o espírito de sabedoria e de excelência para ser um líder. Olha como é importante o envio. Então, e esse termo aqui, ele fala, porquanto Moisés impôs sobre ele as mãos. Quer dizer, o porquê dele ter recebido mesmo é por causa da imposição de mãos, foi a delegação de Moisés. Então, não era simplesmente um atributo pessoal dele. Então, é muito sério a delegação e a gente se submeter à delegação, né? Porque às vezes as pessoas têm qualidades pessoais muito importantes e elas negligenciam aquilo que é o espiritual.
Isso é terrível. Eu já vi muita gente que se deixa, né, levar por uma, sei lá, uma empáfia, né, uma soberba, e de repente rejeitam coisas tão importantes que são o quê? Nada mais que os dons do Espírito Santo delegados. Um exemplo interessante, Bispo G, de alguém que tinha uma personalidade deformada e o Espírito Santo tratou foi Gideão também. Perfeito. Não é? Já é um caso assim até mais difícil, porque quando nós observamos Gideão, já estamos falando do tempo de juízes, sendo que Josué inaugurou esse tempo de juizado, e assim foi Otiniel e todos que vieram depois. Como o Espírito Santo ele trata também a personalidade, isso nós já convivemos no Novo Testamento, na graça, mas olha como no Antigo Testamento, o poder do Espírito Santo de tratar a alma, a personalidade e quebrar elos espirituais demoníacos na vida do homem. Gideão é um exemplo claro disso. Vamos ler. Vamos lá. Juízes 6, versículo 34. Então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, o qual tocou o arrebate, e os abieritas se juntaram após dele. Quem diria, hein? Gideão, menino que ficava escondido na caverna. Agora todo mundo da família dele ainda falava, eu sou o menor da menor tribo de Manassés. De repente todo mundo da família dele estava lá se reunindo, quando ele começou a chamar a atenção para a guerra, chamar o povo. Né? Então, olha só, um cara que era covarde, medroso, tímido, e de repente se torna um general corajoso, ousado. É impressionante como o Espírito Santo tem o poder de transformar a personalidade do homem. Agora, por quê? Porque Gideão também se abriu para aquilo. Ainda que resistente no começo, o anjo foi ministrando o coração dele e ele foi se abrindo para esse tratamento e ele realmente foi restaurado, quebrando inicialmente a maldição hereditária do pai. Porque aquilo que ele tinha na alma dele, na personalidade, estava ligado às consagrações do pai. Porque o culto a Baal, naquela região ali de Manassés, veio através do pai dele. Então, o pai dele era conhecido, fez ali, né, o poste ídolo e tudo mais. E o que Deus manda Gideão fazer? Vamos ver a tua prova de coragem, vamos ver se você está curado mesmo. Porque cura vem com frutos de arrependimento, com mudança de hábito. Vai lá e acaba com o altar do seu pai. E ele foi lá, detonou o altar, até o pai dele falou, não tem o que fazer, né? E aí até mudou de nome Gideão, passou a ser Jerubaal. Né? Baal contenda, Baal está em cima. Vê vocês resolve você, né? Porque o pai já se eximiu, porque percebeu que ali houve já uma transformação no filho e, obviamente, a maldição, os demônios que influenciavam o pai, deixaram de influenciar. Agora, um detalhe muito interessante é que Gideão, ele não teve só uma transformação, assim, em termos da personalidade, como a gente pensa, de se tornar um guerreiro, tudo. Mas ele teve também uma nova consciência, porque quando o Senhor manda voltar todos os medrosos, que voltaram quase 20 mil, você vê que ele permaneceu. Então ele poderia ser um dos que pensasse, puxa, eu sou não. Ele já não era mais. Então ele tinha consciência. Então o Espírito Santo, além de delegar o dom, ele nos conscientiza da importância desse dom. E ainda tem também o exemplo de Sansão, que já vai meio que na contramão de Gideão. Alguém que perdeu o que tinha de mais precioso, que era o dom da força sobre-humana, porque deixou o seu caráter, a sua carne e a sua personalidade influenciar, né, durante o seu juizado. E olha que a gente lê às vezes Sansão, as pessoas acham que foi de um dia para o outro, né? Mas foram 20 anos. 20 anos de juizado de Sansão. E você vê nesse processo dos 20 anos, ele tendo uma decadência moral, né? Acho que a melhor palavra é essa, né? Decadência moral, que fez ele perder o dom do Espírito Santo que ele tinha através de um voto de Nazireu, em que ele não poderia, por exemplo, né, como fala em Juízes 13, passar navalha no cabelo. Então ele parecia um homem das cavernas, né? Todo barbado, aquele cabelão, aquela coisa esquisita. Um cara que não chegava perto de animal morto, não podia beber, né? Não podia beber nada forte, né? Não podia nada disso. Um cara completamente limpo de tudo aquilo que é prazer humano, né? Até prazer estético, tudo isso ele era limpo. E aí ele começou a abrir concessão e começou a perder esse dom. Olha a profundidade desse dom que ele tinha. Vamos ler Juízes 15.
Vamos lá, Juízes 15, versículo 14 e 15. Chegando ele a Leí, os filisteus lhe saíram ao encontro, jubilando, porém o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou dele, que as cordas que tinham nos braços se tornaram como fios de linho queimados, e as suas amarraduras se desfizeram das suas mãos. Achou uma queixada de jumento, ainda fresca à mão, e tomou-a, e feriu com ela 1000 homens. Esse termo é interessante. Fala que o Espírito Santo se apossou. Imagina o Espírito Santo possuindo alguém. Às vezes você vê esses filmes de exorcista, essas coisas aí. Fala, nossa, o diabo se apossou, como o cara ficou. Imagina então o Espírito Santo apossando o ser humano. Não é a força ilimitada que ele tinha. Isso é uma das palavras, né, que o apóstolo sempre nos fala, que também foi algo que foi roubado, né, pelo misticismo. Porque o apossar era uma coisa que o Espírito Santo faz sobre nós. Obviamente, não como um demônio que tira a tua consciência, mas ele, pelo contrário, ainda nós temos a consciência, ele aperfeiçoa a nossa consciência. Você colocou logo no começo, Daniel, eu achei muito interessante, está aqui, ó. O Espírito não suportava conviver com a corrupção humana. Então veja que com Sansão ainda o Espírito Santo tentou, né? Porque se aproximou de um leão morto. Depois foi para o banquete com os filisteus, deve ter bebido, não vai me dizer que no banquete não vai beber. Aí depois dorme com uma prostituta, depois fere os segredos espirituais, corta o cabelo, quer dizer, e o espírito queria, mas já não tinha mais referencial. Então aí não tinha mais referencial, só depois quando houve o arrependimento, e a Bíblia dá um detalhe, que o cabelo dele começou a crescer, quer dizer... Era a marca da consagração dele. Então é muito importante, Espírito Santo lida com a nossa santidade. E a marca da consagração na nossa vida é o elemento assim prioritário para a manifestação do dom e dessa consciência. É muito legal o exemplo daquela passagem que Paulo fala a Tessalônica, que fala no capítulo 5, na primeira carta, que não apagueis, né, não extingueis o Espírito. Então o processo de Sansão foi esse, ele foi extinguindo, ele foi... É igual um dimmer, eu gosto muito de usar o exemplo do dimmer de luz. Isso. Não é? Acho que o dimmer de luz é um exemplo bacana. Dimmer é aquele botãozinho que você regula a intensidade da luz. Quer deixar aquela luz mais baixinha, mais fraquinha ou forte. E a pessoa está com aquela luz super acesa, aquela coisa de 100 watts, e ela começa, né, a se esvaziar do Espírito Santo e aquela luz vai apagando, vai apagando até ficar em trevas. E treva é cegueira. Exatamente como Sansão ficou, né? Sansão ficou cego. E até a revolta dele, no momento que ele está para morrer, junto com milhares de filisteus naquela casa, naquele baile que estava rolando, né, pesado, ele fala, Senhor, me dá força pelo menos por um dos meus olhos, porque ele tinha perdido a visão espiritual dele. É forte, é lamentável, mas é forte o que ele falou, porque ele começou a valorizar aquilo que ele perdeu, que era a visão espiritual que ele tinha como um juiz, como homem cheio do Espírito Santo. É lamentável, mas foi o que aconteceu, foi o fim de Sansão. Então nunca deixe nada esvaziar o Espírito Santo na tua vida, né? Sempre esteja ativo, sempre tenha uma busca incessante, né? Orai sem cessar. Um exemplo bacana, através da delegação do óleo da unção, é Davi. Davi, caiu o óleo da unção dele na consagração de rei, ele já foi também possuído pelo Espírito Santo de Deus. Vamos ver. Vamos lá, 1 Samuel 16, versículo 13. Tomou Samuel o chifre do azeite e ungiu no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Novamente o termo se apossou, Bispo G, não é? Como o Bispo G explicou, não tirou a consciência de Davi, mas... a sensação, aquela autoridade, aquele mover dentro dele o impulsionou a ele ir lá derrotar Golias, né, a ter uma trajetória de vitórias. Imagina, quando ele teve aquele desafio de Saul, do sem prepúcio, ele trouxe 200. Isso aí é um homem cheio do Espírito Santo. Se apossou dele. Davi se tornou o grande rei de Israel, já na sua juventude, com a presença do Espírito Santo na tua vida. Depois nós vemos uma sucessão de profetas inspirados por Deus, né? Elias, Eliseu, que realizaram sinais e maravilhas, como nós vemos no Novo Testamento, o Espírito Santo. Acho que talvez o mais impressionante é Eliseu, como Eliseu tinha um ministério parecido com Jesus nas suas práticas, né? Ressurreição, multiplicação, os milagres muito parecidos.
Jeremias, Isaías, Ezequiel, Daniel, homens inspirados pelo Espírito Santo, em visões e revelações, e o apóstolo Pedro, ele dá uma resumida sobre isso. Vamos lá, segunda carta de Pedro 1, versículo 21. Porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Legal que o apóstolo Pedro fala aqui que bem, assim, não é nada de vontade humana, é inspiração do Espírito Santo. Então, tudo aquilo que nós vemos que é a manifestação profética do Antigo Testamento, todas inspiradas pelo Espírito Santo de Deus. Daí, então, nós vemos a decadência moral de Israel e todas aquelas questões do momento de exílio na Babilônia, na Pérsia. E um pouco antes, é impressionante como um profeta do século 8 a.C., né, como Joel, até do século 9 para o século 8, um profeta que trouxe uma palavra daquilo que seria a dimensão da graça do Novo Testamento. Olhe a profecia de Joel. Vamos lá, Joel 2, versículos 27 a 29. Sabereis que estou no meio de Israel e que eu sou o Senhor, vosso Deus, e não há outro. E o meu povo jamais será envergonhado. E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. E isso se cumpriu, né? No Novo Testamento, o Espírito Santo derramado sobre toda a carne. Uma palavra de 8 séculos antes e que se cumpriu, né? Maravilhoso. E olha que não foi fácil não, porque o momento que o Espírito Santo vem se manifestar através de Cristo e do sopro desse momento, foi um momento antecedido por um silêncio profético de 400 anos. Então, é tão estranho isso. A plenitude vem no momento em que não tinha mais inspiração profética. 400 anos em que nenhum profeta foi inspirado, ninguém mais era usado por Deus. Aquilo que era um culto santo se tornou uma religião, um ritual religioso com muita influência grega, né? Da razão, né? Humana. É impressionante, né? O momento que Deus escolhe para manifestar o Espírito Santo. E é interessante, Dani, né, nesse momento, porque o que é que agia? Agia esse principado, que era o principado da Grécia, da razão. Se nós olharmos, eu acho que vocês já assistiram muitos filmes, né, dos deuses gregos são piores do que os homens. Então os homens, os gregos, né, os deuses são cheios de defeitos e homens cheios de virtudes, os filósofos. Então isso era uma malignidade muito grande, porque o que fazia com que a parte da inspiração do Espírito de Deus não se manifestasse, porque os homens eram autossuficientes e os deuses eram pequenos em relação ao homem. E essa malignidade veio até João Batista. Por isso que Jesus falou, olha, entre os homens nascidos de mulher, não houve ninguém com João Batista. Então, mesmo não tendo nenhum tipo de milagre, sinal, aquilo que ele fez, vencendo essa estrutura espiritual, com poder, com autoridade, por isso que Jesus o engrandeceu. Que realmente ele teve que vencer um principado, uma estrutura violenta, através do dom profético. E como eu sempre falo, né? O sol nasce no momento mais escuro da noite. É isso mesmo. Não é? Então, o momento mais escuro espiritualmente, né? Da humanidade. Aí nós vemos a manifestação do Espírito Santo. Então, só tem uma correção que o silêncio profético antecedeu, né, a vinda do Espírito Santo. Maravilha! Essa aula é muito, muito legal, mostrando aí a manifestação do Espírito Santo no Antigo Testamento desde o início dos tempos. Vamos revisar. Na aula de hoje, estudamos sobre a manifestação do Espírito Santo na Primeira Aliança. No Antigo Testamento, o Espírito Santo não se movia plenamente nas pessoas. Seu relacionamento com o ser humano era limitado por causa do pecado do homem.
Em poucas pessoas realmente habitava, geralmente só atuava sobre uma vida para alcançar um objetivo e depois partia, pois não suportava conviver com a corrupção humana. Estudamos alguns casos em que o Espírito Santo capacitou homens do Antigo Testamento para exercerem seus ministérios, como José do Egito, que recebeu dons de revelação, interpretação e administração; Bezaleel, que recebeu sabedoria para superintender obras e escultor; Moisés, que recebeu o dom de liderança e profecia; Josué, mais um exemplo de liderança e força de guerra; Gideão, que de covarde tornou-se general corajoso e ousado; Sansão, um juiz com força sobre-humana; Davi, que foi rei e grande guerreiro; Elias e Eliseu, que manifestaram sinais e maravilhas do Espírito Santo. Por fim, vimos que Joel anunciou que viria a plenitude do Espírito Santo no ano 835 a.C., e ainda que o Espírito Santo veio em sua plenitude, após longo período de silêncio profético. Na próxima aula, vamos falar sobre a manifestação do Espírito Santo no Novo Testamento. Vamos agora ao quadro Acontece. Não perca a oportunidade de se aperfeiçoar mais no conhecimento da Palavra de Deus e desenvolver seu ministério. Participe dos cursos do Centro de Estudos Apostólico. Para mais informações, acesse ceaapostólico.com.br ou entre em contato pelo telefone 11 3203 0641.